Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 22 de junho. Hoje é quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus, palavra que orienta, que edifica, que sustenta, que nos encaminha, palavra essa que ilumina os nossos passos. É o próprio Cristo, Senhor nosso, luz do mundo. Luz que dissipa as trevas de nosso coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos então aqui no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus e o evangelista nos dá a graça de aprender do próprio Senhor Jesus Cristo como devemos orar, como devemos nos relacionar com Deus que tanto nos ama. Oração é intimidade, é diálogo constante com aquele que nos ama ou nos ama por primeiro. Deus nos amou por primeiro e continua nos amando sempre, de modo a sempre tomar a iniciativa. E Ele espera que possamos também nós, por nossa parte, que possamos corresponder a essa iniciativa que Ele realiza ao nosso encontro em favor a cada um de nós. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está com os seus discípulos, está ensinando. E Ele diz: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. O que Jesus quer dizer aqui? Como que nós poderíamos entender este contexto ou esta frase? Muitas vezes, em inúmeras ocasiões, quando nós nos comprometemos de viver um momento de oração, às vezes nós ficamos preocupados em que dizer e como dizer. Amados irmãos e irmãs, não é o que dizer nem como, porém é o confiar-se, é o entregar-se. Quantas vezes a própria Igreja nos ensina, por meio dos seus santos, que em inúmeras ocasiões, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, na dificuldade muitas vezes de se expressar, não tem necessidade de não se dizer nada, mas simplesmente silenciar. Vamos dizer de fato que dentro daquilo que a própria Igreja nos ensina, das realidades de oração, oração mental, oração vocal, existe uma realidade da qual todos somos chamados
e talvez é a que mais empreende esforços, que é a oração silenciosa. É o próprio Senhor que vai dizer, quando orardes, não faça para que os outros possam ver, mas procure estar na intimidade, no seu quarto, e ali ore ao Pai que vê o que está escondido. Ou seja, não faça para que os outros vejam, não busque reconhecimento, mas pelo contrário, procure se unir ao Deus que tanto te ama. Por isso Jesus vai nos ensinar que a oração não está na força da palavra, mas neste relacionamento amoroso para com Deus. Deus, o Deus de Israel, nos é agora apresentado por seu Filho Jesus Cristo como Abá, papaizinho. Deus é nosso Pai. Por isso Jesus vai ensinar os seus discípulos a rezar e a igreja nos transmite esta oração. Todos nós também somos convidados a realizá-la, a vivê-la, e tenho certeza que esta oração acompanha a vida de todos os católicos, de todos os cristãos cotidianamente. Uma oração que às vezes até fazemos de modo automático, mas hoje vamos, de certa maneira, olhar mais uma vez para esta oração e tomar consciência do que diz o Senhor. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós peçais. Então Deus conhece a nossa necessidade, Deus sabe do que precisamos. E poderíamos até dizer aquilo que é próprio da igreja, dentro daquilo que é a revelação, aquilo que Deus se deu a conhecer, Ele nos deu a capacidade de entender e conhecer tudo e somente aquilo que é necessário para a nossa salvação. E por isso então Jesus nos convida a viver esta oração, a rezar desta maneira, a ter esta abertura filial para o Deus que nos criou como Pai, um Pai amoroso, sumamente amoroso. Então Jesus diz: Pai nosso, não é Pai meu, nem Pai seu, é Pai nosso, Pai das comunidades, o Pai do povo de Deus, do novo Israel. Pai nosso, que estais nos céus. É interessante que nesta primeira ocorrência, uranos significa céus. Era a compreensão que o judeu tinha na época, que existia mais de um compartimento de céu, mais de uma realidade de céu. Então Deus estava no mais alto dos céus. Ele estava naquilo que é, poderíamos assim dizer, a realidade suprema daquilo que se entende por céu. Por isso, na oração nós vamos ver essa incorrência. Pai nosso que estás nos céus, no mais alto, Ele governa tudo que existe. E Jesus continua: santificado seja o teu nome. Que o nome de Deus seja santificado. Muitas vezes, quando nos deparamos com os mandamentos e nós percebemos o segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão, muitas vezes, amado irmão, amada irmã, nós ficamos com o coração aflito. Será que eu pequei? Será que eu vivi uma incorrência que acabei ferindo este princípio? Então entendamos o seguinte, amado irmão, amada irmã, o filho tem a liberdade de chamar o pai e a mãe pelo nome, né? Muitas vezes, claro, usa o pronome de tratamento, senhor, senhora, mas é aquele que conhece na intimidade, pode chamar, sim, pelo nome, né? Ou quando vai falar, sobretudo a outras pessoas, outra realidade, não vai falar o Senhor, meu pai, ou pode até falar meu pai, mas nas diversas vezes se utiliza o nome, né? O nome da identidade de quem é. Então, o fato de se dizer não significa que nós já estamos incorrendo neste princípio em que estamos deixando de santificar o nome de Deus, ou estamos ferindo, tomando o santo nome dele em vão. Poderíamos trazer uma realidade que muitas vezes é muito mais dolorosa nessa questão, que é quando muitas vezes nos envolvemos em brincadeiras de mau gosto,
E não só tomamos o santo nome de Deus em vão, mas menosprezamos tudo aquilo que é sagrado. Fazemos chacotas com essas realidades. Então, o princípio está para essa realidade. Como estamos lidando com as coisas de Deus. Como estamos vivendo com a realidade que vem de Deus. Por isso, em qualquer ocorrência, qualquer vivência, qualquer ocasião, nós precisamos santificar o nome de Deus. Claro, pela liturgia em primeiro lugar, mas na vivência enquanto irmãos, na vivência enquanto família, que o nome de Deus seja santificado e não somente, mas também, sobretudo, glorificado. E continua Jesus: venha o teu reino. Então, Jesus passou pelo mundo anunciando a boa nova e inaugurando, poderíamos assim dizer, o reino dos céus. Ele é esta presença encarnada do reino dos céus. Se o reino dos céus é marcado pela presença do Deus vivo e verdadeiro, Jesus, o Filho de Deus, é esta presença do reino aqui na terra. E que venha o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? O reino da concórdia, o reino do amor, o reino do perdão, o reino da partilha dos dons, o reino que não vê ninguém necessitado, mas todos se ajudam, todos vivem a comum união em Deus. Então, que venha o reino e seja feita a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus em nossa vida? Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que possamos todos se salvar. Que todos possamos trilhar o seu caminho, que possamos de fato viver o que Deus sonhou para nós. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, nós, criaturas, como no céu, como nos céus. Amados irmãos e irmãs, então, que seja feita a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Então nós, enquanto criaturas, também vivermos a vontade. Claro, existe também as criaturas de espírito puro, os anjos de Deus, que também procuram fazer a vontade do Deus que tanto nos ama. Nós podemos muitas vezes até, infelizmente, sair do caminho da vontade de Deus. Mas no arrependimento poderíamos até voltar pela reconciliação, pelo sacramento da confissão. Um espírito puro jamais. O anjo de Deus conhece a verdade, enxerga de fato a verdade em plenitude. Ele, uma vez que se rebela, não volta mais. Foi o que aconteceu com Satanás. Ele se rebelou contra Deus, conhecendo a verdade, quis contrariá-la. Então, não tinha como voltar atrás. Todos nós somos voltados a fazer a vontade de Deus, e o inimigo de Deus vai fazer de tudo para que não façamos a vontade de Deus. Depois, então, dessa realidade de viver o amor para com Deus, este relacionamento para com Deus, Jesus traz então uma dimensão mais voltada para a nossa realidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o pão de cada dia, o pão da palavra, o pão do alimento, o pão da Eucaristia, que deve ser dado a cada dia, cotidianamente, assim como se todos os dias se tem fome, todos os dias deve-se buscar o pão cotidiano, não só o pão material, mas, como diz o Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Então, dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão, como diz Santo Antônio. Santo Antônio tem esta frase: dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Então todos nós somos convidados a suplicar este pão cotidiano. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Deus de Israel, o Deus de nossos pais, o Deus que enviou o seu Filho unigênito, quer nos dar a graça do perdão. Quer nos dar a graça do perdão. Ele nos perdoa constantemente, por mais que seja o nosso pecado, o maior pecado que possa existir, Deus nos perdoa constantemente. Mas, Padre, a palavra nos diz que existe um pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo. Então vamos entender isto. O pecado contra o Espírito Santo é o total fechamento do coração, de tal modo que a pessoa
chega à conclusão, ela por si mesma, de dizer que Deus, o Deus da vida que tudo pode, não é capaz de perdoá-la. Esse é o total fechamento de coração. Se a pessoa não se abre à graça e à salvação, Deus ele não vai invadir, Deus não vai forçar. Ele precisa da liberalidade de nosso coração para que Ele possa de fato agir em nossa vida. Ele nunca vai forçar. E da forma como Deus nos perdoa, somos convidados a perdoar os nossos irmãos. O filho e a filha que, quando ainda está novo, olhando para o pai e a mãe, tem o desejo de imitá-los. Logo nós, enquanto seres humanos, crianças, pequeninas, na mão deste Deus que tanto nos ama, possamos imitar o nosso Pai, o Deus da vida. Também perdoando aqueles que verdadeiramente nos ofenderam. Depois, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, não nos deixe cair em tentação. A tentação, ela sempre vai estar rondando. O inimigo de Deus sempre vai estar tentando. Então, olha, esta oração que nós fazemos nos leva a esta súplica ao Deus da vida. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos sempre de todo mal. E a conclusão do Evangelho, então, endossa ainda mais a realidade do perdão. Se de fato perdoardes aos homens as vossas faltas que eles cometeram, vosso Pai também os perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não os perdoará. Então, o perdão é necessário. E Deus não perdoa, não é que Deus não perdoa. Muitas vezes quem está atrelado à falta de perdão, muitas vezes vive se envenenando e muitas vezes também não se perdoa diante dessa realidade. Então, suplique. Existe na nossa vida a graça de Deus que nos ajuda de fato a superar qualquer dificuldade. Não diga para você mesmo que você não pode. A palavra nos garante, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Deus da vida nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos de fato rezar com a vida, com o coração, com todo o nosso ser, ao Deus que é nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.